na igreja Pentecostal Fonte de Luz, ali presidida pelo pastor Suzeni, homem de Deus, tem me apoiado, me ajudado muito, e ali ele tem cooperado com a obra do Senhor. Confesso aos irmãos que ele sabe que eu estou aqui e estou debaixo da sua bênção. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 55. Todos encontraram? Graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55. Só o Senhor é Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, verso 55. Atos, capítulo 7, verso 55, a seguir. Graças a Deus. Eu tenho 30 minutos para pegar esta palavra. Quero que os irmãos prestem bastante atenção, porque Deus ele vai falar no teu coração nesta noite. Todos encontraram? Não está lendo? Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arrebentaram lanças contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas despuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Não feche a sua Bíblia, por favor. Levante elas para os céus e vamos fazer um minuto de oração. Levante para o céu a sua espada. Nós estamos em guerra, igreja. Nós estamos aqui porque estamos apresentando um culto racional ao Senhor. Nós estamos aqui porque estamos em espírito e em verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na Tua presença nós estamos aqui, Senhor. Eu Te glorifico, eu Te exalto na beleza da Tua santidade, ó Pai. Meu Deus, como ministro da Sua palavra, o Senhor confiaste a mim esta noite, Senhor, para estar, meu Pai, trazendo ao coração da igreja, meu Deus, as Suas sagradas Escrituras. Meu Deus, pois a Tua palavra é viva, eficaz, meu Pai, como espada de dois gumes para penetrar, Senhor, até a divisão da alma, do espírito, das medulas, meu Pai, para discernir as intenções do coração, Senhor. Meu Deus, nós estamos aqui nesta noite, abre a janela dos céus, meu Pai. Repreenda onde tiver uma obra maligna, Senhor. Aonde tiver um embaraço em nosso meio, joga por terra agora, ó Pai. Espírito Santo, mais uma vez eu te peço, seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós estamos aqui clamando a Ti nesta noite, meu Pai. Nós Te glorificamos na beleza da Tua santidade, Senhor. Meu Deus, como diz o apóstolo Paulo, meu Pai, a Sua palavra, meu Deus, ela não está presa como eu fiquei preso na Tua presença, Senhor. Meu Deus, eu como ministro da Sua palavra, nesta noite eu Te apresento a Sua igreja, Pai. E em nome de Jesus, abre a janela dos céus neste lugar, Senhor. Renove a cada vida nesta noite, ó Pai. Abrabai da Kalaia Súria, manda Caiacé. Ali manda Caiaçúria, manda Calabada Caiacé. Meu Deus, esteja conosco, como diz a Sua palavra, Senhor, até a consumação dos séculos, em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode se assentar e as palmas que exalte ao Senhor Jesus. Glorifica Ele, exalte a Ele nesta noite. Igreja, eu confesso aos irmãos que eu não sou pregador de movimento. Eu não sou pregador de movimento, porque quem faz movimento é o Espírito. Na verdade, perdão, o homem faz movimento, mas quem traz avivamento é a palavra de Deus por intermédio do seu Espírito. Irmãos, nós lemos aqui um texto. Nós lemos um texto este bem conhecido, bem conhecido por aqueles que é amante da palavra do Senhor. Mas para nós entendermos o que Deus ele quer trazer nesta noite sobre a sua igreja e sobre todos que estão aqui, para que nós venhamos compreender a sua palavra,
Nós lemos aqui uma história, para quem não sabe, segundo os historiadores, foi provavelmente Lucas que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos nós podemos considerar também como atos do Espírito, ou obras que a igreja primitiva, na sua época, séculos depois de Cristo, aonde a obra missionária foi fundada, para que hoje nós venhamos estar aqui nesta noite. Para nós entrarmos na palavra, eu quero trazer um tema subordinado chamado Cheios do Espírito em tempo de apostasia. Eu quero trazer para a igreja nesta noite que nós estamos vivendo um momento profetizado por esta igreja primitiva. Lucas, quando ele escreve o seu tratado, trazendo ali como se fosse um testamento, narrando a história, não somente no livro de Atos, mas também no seu próprio livro de Lucas. Lucas, ele traz com detalhes, porque ele presencia, ele não era discípulo de Jesus, mas ele andou com o apóstolo Paulo. E ali na sua experiência, a Bíblia vai dizer que Lucas, ele escreve este tratado este da obra missionária, aonde Jesus, ele profetiza, aonde Jesus, ele traz ensino para os seus discípulos, preparando para que um dia eles viessem ser cheios da sua glória. Mas o que me chama a atenção é que Lucas, ele narra o início de uma história aonde estava findando o caminhar de outra história. Se nós olharmos para a Bíblia, Jesus, quando ele ressuscita, ele aparece durante cerca de 40 dias. A Bíblia vai dizer que Jesus, na sua ascensão, Jesus ele chega até Maria Madalena, quando ela vai juntamente com a sua irmã ao sepulcro. E a Bíblia vai dizer que Jesus ali naquele momento olha para aquela mulher e fala assim: mulher, não temas, por que você está chorando? Por que você está quebrantada de coração, amargurada de espírito? Por que você está chorando? Vai até a casa de Pedro, vai até os 12, vai até os 11 e anuncia que eu estou vivo e eu ressuscitei. E naquele momento a Bíblia diz que Pedro também vai até o túmulo, e ali ele contempla um grande resplendor de glória, um varão de branco. E naquela notícia Pedro volta para sua casa, porque os discípulos estavam vivenciando um momento de medo, de tormento. Eles estavam preocupados por causa que os judeus estavam propondo uma perseguição contra a igreja, porque era proibido, depois que Jesus morreu, a continuar anunciando a sua doutrina, a sua palavra, para que a igreja viesse multiplicar mediante a terra das Palestinas. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus ele chega até a casa dos 11, a Bíblia diz que Jesus ele aparece ali e ele diz: aqui estou eu saí daquela sepultura, aqui estou dentre vós mais uma vez. Mas ali naquele momento, a Bíblia diz que Jesus ele olha para os seus discípulos, mostra as suas mãos, os seus cravos, ele mostra o seu lado perfurado pela lança. Mas o que me chama a atenção é que naquele momento Jesus fala assim: vem cá vocês, porque é necessário que vocês venham receber o Espírito Santo. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 20, verso 22, que Jesus ele chega até os seus discípulos e fala: recebei o Espírito Santo. Jesus naquele momento, igreja, ele assopra sobre os seus discípulos e ele fala: recebei o Espírito Santo. Mas o engraçado é que ali foi um dos últimos momentos que Jesus ele instrui mais uma vez os seus discípulos. Mas porque Jesus ali antes da sua ressurreição, ele não assoprou sobre os seus discípulos a presença do Espírito. Meu querido, existe uma certa diferença entre ser batizado no Espírito para ser batizado com o Espírito Santo. Jesus ali naquele momento, ele assopra sobre os seus discípulos e fala: sejam cheios do Espírito Santo. Mas ninguém falou em outras línguas, ninguém profetizou, ninguém fez sinais de maravilha. Mas Jesus fala: sejam cheios do Espírito Santo. Meu querido, existe uma certa diferença de ser batizado no Espírito para ser batizado com o Espírito. Todos nós
que estamos aqui nesta noite, certamente, eu falo sem medo de errar, nós somos batizados no Espírito Santo. Ah, irmão, mas eu estou afastado da presença do Senhor. Hoje eu sou simplesmente visitante da sua casa. Meu querido, um dia você foi batizado no Espírito Santo. Por que você foi batizado no Espírito Santo? Porque Jesus, ele disse para os seus discípulos uma certa feita: o Espírito Santo, ele vem convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Porque no pecado, porque o pecado do homem está desgarrado da presença de Deus por causa da queda do início do Éden de Adão. Mas por causa de Cristo, a graça alcança todos aqueles que abrem o seu coração para Ele, porque Ele abandonou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós estamos aqui hoje, mesmo que você não fale em outras línguas, você é batizado no Espírito Santo. Porque você vence o pecado, você foi convencido da justiça, e você foi avisado do juízo. Você está aqui nesta noite é porque você sabe o que é pecado. Você está aqui nesta noite porque você sabe o que é justiça. Você sabe que você está aqui nesta noite porque você espera o juízo de Deus para a condenação deste mundo. Mas ninguém falou em outras línguas, ninguém profetizou. Todos ficaram calados, olhando o que Jesus estava fazendo. Muitas das vezes nós olhamos para o irmão que está lá fora, ou que está sentado lá no final, e nós falamos que ele é vazio da presença de Deus porque ele não sapateia, porque ele não fala em outras línguas. Meu querido, eu sou pentecostal. Eu sou pentecostal até o osso, mas eu não acredito em movimento que não tem palavra. Eu não acredito em movimento onde só existe cantoria. Cantoria é muito bom, louvor é muito bom, ele transforma também a vida do homem. Mas quando Davi estava louvando perante Saul, o espírito do mundo de Saul somente saía. Mas quando Davi parava de louvar, o espírito voltava. Mas Jesus disse: pela minha palavra, vós sois santificados. Eu sou pentecostal, meu querido. Eu acredito que vocês também são, porque vocês dão glória a Deus. Mas hoje, no século XXI, a igreja está pregando uma doutrina que não é bíblica, aonde o sincretismo tem tomado conta das igrejas, aonde a idolatria, nós pregamos culto à igreja católica, mas os crentes estão adorando também objeto, adorando a imagem e semelhança de Deus. Meu querido, o homem é pó e cinza. A presença de Deus em nossas vidas, ela tem que ser real. Mas nós estamos crescendo um movimento, crescendo não como a igreja primitiva, mas crescendo no inchaço. Mas infelizmente muitos jovens estão indo por este movimento. Igrejas na porta lá, aonde não pregam mais a sã doutrina, aonde não prega mais a doutrina dos apóstolos, aonde os jovens hoje estão na libertinagem, aonde a prostituição tem tomado conta, aonde os namoros têm tomado conta e nada de casamento, aonde os casamentos são destruídos, porque o divórcio é banalizado. Meu querido, a palavra de Deus ainda é verdadeira. Não adianta nós queremos mudar, porque se nós mudar, certamente nós perderemos a nossa salvação. Jesus está voltando, igreja. Mas Jesus era só para os seus discípulos e falou: vocês agora são batizados no Espírito, da justiça e do juízo, vocês são convencidos. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus ele fica ali durante 40 dias, quando Lucas ele escreve o tratado de Atos, a Bíblia vai dizer que Jesus ali na sua ascensão, a Bíblia diz que Jesus ele nasceu a sua última instrução, e instrução profética, dizendo: ficar em Jerusalém, Atos capítulo 1, verso 8, até que do alto sejais revestido de poder. Não andai somente na Judeia, mas também em Samaria, mas não também só em Samaria, mas nos confins da terra. Meu querido, a igreja tem que expandir, a obra missionária, jovem, ela tem que crescer, o diabo tem que perder para nós. Nós temos força, porque nós já vencemos o maligno está querendo
Ele não tira o jogo da presença, a droga, a cocaína, a maconha, a prostituição. Meu querido, jovem, é tempo de nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. Então Jesus, ele dá sua última instrução, dizendo ao ficar em Jerusalém, até que no alto seja revestido de poder, mas não somente na Judeia, mas em Samaria e aos confins da terra. Meu querido, existem mistérios. A Bíblia, a Bíblia mostra que Deus, ele está com seus braços abertos, querendo entregar ministério para cada um. Mas ministério, meu querido, não é simplesmente um plano de carreira. Muitos hoje estão confundindo o ministério com plano de carreira. Como assim plano de carreira? Existem pessoas que vão só até a Judeia, existem pessoas que vão só até Samaria, existem outros que vão aos confins da terra. Mas aquele que está na Judeia não quer se contentar por estar ainda na Judeia. Aquele que está em Samaria não quer se contentar por ainda estar em Samaria. E aqueles que estão nos confins da terra muitas das vezes querem ser dono do mundo. A obra de Deus é para expandir. Devemos ser cheios do Espírito Santo nesse tempo de apostasia. Mas o que me chama a atenção é que a igreja, Jesus, ele profetiza na sua última instrução. A Bíblia vai dizer que passaram-se os 40 dias, Jesus ele é levado aos céus, cumprindo o livro de Salmos, de número 24, dizendo que lá vem o Rei da Glória, e ele foi recebido nos céus pelos anjos. E a Bíblia diz que os discípulos estavam olhando Jesus subindo para o céu. 2 varões de branco aparecem lhe dizendo: varões galileus, esse mesmo Senhor que viste subir aos céus, Ele mesmo descerá no grande dia para arrebatar a sua igreja. Esse mesmo Senhor que viste subir aos céus é o mesmo Senhor que vai descer nas mesmas nuvens. O apóstolo Paulo, lá em Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17: e perante o trombado da última trombeta, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens. E naquele momento os discípulos, eles começam a acalmar seu coração, se alegrando na promessa. A Bíblia diz que no capítulo 2, os discípulos, juntamente com cerca de 120 pessoas, estavam, como de costume, na festa de Pentecostes, depois da Páscoa. Ali naquele momento os discípulos estavam reunidos numa casa, e a Bíblia diz que eles estavam assentados como vocês estão aqui hoje. Não era em pé, não era quebrando cadeira, não era fazendo o que nós vemos muitos por aí. Os discípulos estavam assentados e eles estavam em oração. E a Bíblia diz que naquele momento veio sobre eles um vento veemente impetuoso, e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, e todos eles falaram em outras línguas, línguas essas aonde tinha nações circunvizinhas, aonde cada um entendia a sua língua. Meu querido, ser batizado no Espírito é quando você reconhece que Jesus é Salvador da tua vida, quando você entrega a sua vida a Ele, e quando você começa a vencer o pecado. Mas o desafio para a igreja e para os jovens nesta noite é que você venha ser cheio do Espírito em tempo de apostasia. Como assim, pregador? Jesus não quer somente que você fique no batismo do Espírito, Ele quer que você seja batizado com o Espírito. Como assim batizado com o Espírito? Batizado com o Espírito, a Bíblia vai dizer que eles falaram em outras línguas, é evidência. Batizado com o Espírito,
A Bíblia vai dizer em Atos capítulo 3 que Pedro pregando, falando assim: esses homens aqui não estão cheios de gosto, esses homens aqui não estão embriagados por causa do vinho da bebida forte, esses homens aqui não estão embriagados, meu querido. É melhor você estar cheio do Espírito do que estar cheio da cachaça. É melhor você estar cheio do Espírito do que estar cheio de maconha, cheio com nariz de cocaína. Não adianta, não é bom, você vai descer ao inferno. É melhor você estar cheio do Espírito e ser levado para os céus. E a Bíblia diz que Pedro, ele fala assim: esses homens aqui, eles estão embriagados com o Espírito Santo. Ser batizado no Espírito, você não precisa falar em outras línguas, você pode ficar sentadinho aí, mas ser batizado com o Espírito te dá autoridade. Ser batizado com o Espírito faz como Pedro, um homem douto, sem letrado nenhum, sem estudo nenhum. Meu querido, Deus usa quem não tem estudo, usa, mas Deus usa mais ainda quem se prende na sua obra. Deus usa quem não tem estudo, quem não tem sabedoria, usa, mas Deus vai usar mais ainda se você falar assim: eis-me aqui, eu quero, eis-me aqui, envia-me a mim, eis-me aqui, Senhor, eu quero deixar tudo, me leva, me levanta, me desperta, me faz um canal de bênçãos. Deus, Ele usa, meu querido. Ser batizado com o Espírito Santo faz você sair do homem natural e viver um homem sobrenatural. Existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja. Quais são os 3 tipos de pessoas? O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta aos Coríntios no capítulo 3. Ele vai dizer que havia uma dissensão dentro da igreja de Corinto. Dissensão essa aonde uns diziam: eu sou de Paulo, outros diziam: eu sou de Cefas, outros diziam: eu sou de Apolo. Paulo diz assim: epa, nenhum de vocês é nada. Ah, mas eu batizo mais do que Paulo, eu prego mais do que Cefas, eu profetizo mais do que Apolo. Paulo, ele chega e fala assim: como pode? Vocês são homens naturais, vocês não compreendem as coisas do Espírito, porque as coisas do Espírito se decidem espiritualmente, e aquele que é espiritual, ele é decidido. Então existem 3 tipos de pessoas dentro da igreja: aqueles que são carnais, aqueles que são naturais e aqueles que são espirituais. Os carnais, ele ouve uma palavra como essa, ele murmura, mesmo que ele compreende. O natural, ele ouve uma palavra como essa, ele sai lá fora como se nada tivesse ouvido. O espiritual ouve uma palavra como essa, ele começa a praticar, ele começa a dar fruto, ele começa a fazer a obra lá fora. O diabo é neutralizado, as trevas perdem a sua força, os espíritos malignos são expulsos e Deus liberta a vida do homem pecador. Jesus está convidando a igreja a ser batizado com o Espírito Santo. Jesus está convidando a igreja a ser cheio do Espírito Santo. É tempo de apostasia, igreja. É tempo de nós despertarmos na presença de Deus. As falsas doutrinas são pregadas. Não estão dizendo por aí que não há mais ressurreição. Estão dizendo por aí que não há mais arrebatamento. Estão dizendo por aí que não há mais libertação de vidas. Estão dizendo por aí que Jesus está guardando a sua promessa. Quantos têm desistido da presença de Deus? Quantos têm desistido por pequenas coisas, coisas mínimas? Pequenas coisas, pessoas têm desistido. Mas eu não consigo largar a prática homossexual, porque isso me impregna o coração. Eu já tentei várias vezes, eu caio, eu levanto, eu caio, eu levanto. Eu não consigo largar a cachaça, porque ela me domina. Eu não consigo deixar o cigarro, porque a partir do momento que eu começo a sentir o cheiro, aquilo domina a minha alma. Meu querido, a graça de Deus, ela não é somente um favor imerecido para a tua vida, mas também ela é capacitadora. O Evangelho de Jesus Cristo é suficiente para libertar o homem das cadeias do inferno. Ele é suficiente
suficiente para libertar o homem das cadeias de Satanás, mas é necessário que nós abrimos o nosso coração, é necessário que o Espírito enche, é necessário que nós não endureçamos o coração como foi na tentação do deserto, é necessário nós entregarmos a nossa vida ao Senhor. A igreja cresceu. Agora a igreja ia crescendo não somente no batismo do Espírito, mas batizada com o Espírito cheia de sinais. Os sinais seguiam a igreja começou a crescer. E não demorou não, meu querido. Não demorou quando Jesus ele deu a última instrução. Foi rápido. O Pentecostes aconteceu. Meu querido, tu quer ser uma bênção de Deus, jovem, na presença de Deus? Larga tudo. Eu larguei o Flamengo, larguei os jogos. Ai, irmão, você é contra? Eu sou contra. Tudo com moderação, né, pastor? Mas existe coisa na minha vida que me dominava. Se eu não largasse totalmente, então é renúncia. É renúncia. É renúncia. É negar a si mesmo. E todos os dias nós devemos negar. Quer ser uma bênção de Deus? A história vai dizer que houve um grande avivamento, sabe onde? No país de Gales. Se nós estamos aqui hoje, porque aquele avivamento começou a incendiar até chegar no Brasil. Um jovem de 13 anos chamado Evan Roberts. A história vai dizer que ele, com 13 anos de idade, dos 13 aos 26, ele ficava na tua casa orando, dizendo: Deus, dai-me almas. Senhor, dai-me almas. Senhor, dai-me almas. E a história vai dizer que dos 13 anos de idade, Evan Roberts, até os 26 anos, ele frequentava todas as reuniões que tinha de oração, de ensino bíblico e de jejum. E um certo dia, a história vai dizer que ele subiu ao monte. Ele sentiu seu corpo estremecer. Uma voz de Deus lhe dizia: você quer o que está pedindo? E naquele momento ele ficou cada vez mais convencido do que ele queria. E a história vai dizer que Evan Roberts, depois dos seus 26 anos de idade, veio um grande avivamento no país de Gales. A história vai dizer que mais de 100 almas se convertem ao cristianismo. Mais de 100 almas naquele país se convertem por causa de um jovem batizado com o Espírito Santo, por causa de um jovem que não negligenciava a oração, por causa de um jovem que não negligenciava o ensino bíblico. E a história vai dizer que aquele país, pastor, os bares foram fechados, as pessoas chegavam no balcão da mesa do bar, chegavam e diziam: dá um copo. A história vai dizer isso. Mas quando eles iam colocar a mão no copo, quando eles iam colocar a sua boca, a sua mão paralisava. Porque a glória de Deus era tão grande naquele lugar, que eles começavam a sentir nojo do seu próprio pecado, das suas próprias transgressões e iniquidades. A história vai dizer também que eles começaram a andar com luvas brancas na mão, sinal de paz. Os prostíbulos foram fechados. As igrejas tomavam conta. A presença de Deus é tão grande que não precisava o pastor, o presbítero, o obreiro no altar, não. Antes de Evan Roberts chegar até o altar da igreja, a igreja já estava adorando. Ele só falava aqui: ó, Jesus está aqui, Jesus está aqui. A igreja falava assim: está. Evan Roberts falava assim: então não precisa eu estar aqui. Ele saía de uma reunião e ia para outra, porque o avivamento era tão grande. Pessoas louvavam antes de terminar de louvar, já tinha uma pregação. Antes de começar a pregar, já tinha um testemunho. E assim automaticamente, não era mecânico. Não era culto mecânico como os dias de hoje. Automaticamente o Espírito envolvia. Por causa de um jovem de 13 anos. Glória a Deus. Ah, mas não ficou por aí não. A história vai dizer que na rua Susa, um homem chamado William Joseph, vai dizer que naquele momento ele vai até o país de Gales, vê a decadência, porque foi um avivamento que foi bem pouco tempo acabou aquele avivamento, porque meu querido,
é muito fácil nós ganhar algo de Deus, mas é muito fácil perder. Não, perdão, é muito difícil ganhar algo de Deus, mas é muito fácil nós perdermos. Aquele jovem pagou tanto preço para o país chegar e ser mudado, mas logo a espiritualidade começou a entrar em decadência. O William Joseph vai até o país de Gales, sai dos Estados Unidos e fala assim: Senhor, traz aqui também para as Américas, traz aqui para a América do Norte. E a história vai dizer que ele começou a buscar, e nisso foi crescendo, e nisso nasceu o pentecostalismo clássico. O que é o pentecostalismo clássico? É porque nós acreditamos que existe três batismos: batismo com o Espírito, batismo no Espírito, batismo nas águas. Nós somos pentecostais não porque nós fazemos barulhos, mas porque nós acreditamos que somos continuistas. Nós acreditamos que ainda Deus levanta o paralítico. Nós acreditamos que ainda Deus levanta aquele que está no leito de enfermidade. Nós acreditamos que falar em outras línguas não é falar aos homens, mas a Deus, é ser edificado perante a Deus, a Deus, a Deus, a Deus. Isso é pentecostalismo clássico. Mas o que me chama mais atenção, trazendo para os dias atuais, um dos maiores pregadores da história e maior evangelista de todos os tempos, do século XX, falecido recentemente, Billy Graham. Billy Graham, a história vai dizer que ele, da sua juventude, ele tinha 22 anos de idade. Ele estava fazendo o quê? Faculdade de teologia, ele estava estudando. Ele saiu da América do Norte, dos Estados Unidos, e ele vai para uma excursão até a Inglaterra. A Inglaterra também houve um avivamento de um homem chamado John Wesley. O avivamento já tinha passado, a Inglaterra na sua espiritualidade já tinha caído, e Billy Graham, com 22 anos de idade, na excursão da faculdade, o professor leva toda a turma até a casa de John Wesley, porque ela ficou como um monumento. E a história vai dizer que Billy Graham chega juntamente com seus colegas. Só que Billy Graham ele era diferenciado. Deus ainda não tinha levantado Billy Graham. Billy Graham, perante aquela turma, ele olha para o quarto de John Wesley. Ele olha ali no quarto de John Wesley, perante a sua cama, perante um tapete, praticamente igual aquele. Ele viu as marcas de joelho de John Wesley. Ele viu os buracos que ficaram de tanto John Wesley orar. John Wesley orava 6 horas por dia, e depois da sua oração fazia intensamente reflexão sobre a sua vida. E ali Billy Graham olha para aquelas marcas e ele se ajoelha em cima delas. E naquele momento a história vai dizer que Billy Graham faz uma única oração bem simples, dizendo: Senhor, faça de novo, 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 levanta de novo, desperta de novo, transforma de novo, aviva de novo, faça de novo, Senhor. Depois dessa oração, a história vai dizer que Billy Graham, quando ele termina o seu seminário, a história vai dizer que ele começa a evangelizar nas tal chamadas cruzadas. Billy Graham, antes de descer a sepultura, antes de falecer, antes de Deus levar para si, está registrado que ele foi um ganhador de mais de 3 milhões de almas. Mais de 3 milhões de almas! Por causa de uma única oração, de um desejo, de um coração quebrantado perante a presença de Deus. Quem quer não tem desculpa, meu querido. Se você quer, jovem, não há desculpa. É necessário ação, é necessário atitude, é necessário renúncia. Mas a apostasia tem tomado de conta para que nós não venhamos ser cheios do Espírito. O tempo não me espera. Pastor, me dá só mais 10 minutos. Glória a Deus. A igreja ela crescia. Pedro deu 3.000 aulas na primeira pregação, porque ele foi batizado com o Espírito, ele foi revestido, recebeu autoridade. Nisso ficou por isso mesmo, houve perseguição, houve indagação.
Atos capítulo 3 vai dizer que a perseguição começa ali. Por que começa ali? Porque quando Pedro e João saem da Porta Formosa, a Bíblia vai dizer que ele traz uma cura, algo sobrenatural, a qual os discípulos não estavam acostumados, algo sobrenatural. E naquele momento uma cura milagrosa acontece instantaneamente. É instantaneamente, eu acredito. Se você não crê, meu querido, lamento. Instantaneamente aquele coxo de nascença ele levanta, pedindo esmola, e Pedro não passou, não tem nem prata nem ouro, mas levanta e anda em nome de Jesus Cristo Nazareno. E naquele momento foi expandido o que aconteceu perante a pregação de Pedro e João. Eles foram levados aos sinédrios, foram presos. A Bíblia vai dizer que naquele momento a igreja começa a orar para a vida de Pedro e João. Pedro e João é liberto por causa de um anjo enviado pelo Senhor. Mas a história não para por aí. A Bíblia vai dizer que naquele momento Pedro e João é liberto. Mas o que me chama a atenção é o que nós lemos aqui. É que existia um jovem chamado Estevão. Existia um jovem chamado Estevão. E existia um jovem chamado Saulo. É muito fácil nós sabermos a história de Paulo, só por causa que ele escreveu 3 epístolas. Mas vamos mais atrás, quando ele era jovem. E a Bíblia diz que Estevão, existe uma grande escassez na igreja de Jerusalém. Existe uma grande escassez na igreja de Jerusalém. Estava faltando obreiro, estava faltando diácono. As viúvas, os órfãos estavam totalmente espalhados. Estava faltando mantimento, alguém para servir as mesas. E a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 6, é que ali os discípulos reúnem e falam assim: vamos lançar sorte mais uma vez, e vamos orar a Deus para que Deus mostre 7 homens. Homens cheios de boa reputação, valorosos e cheios do Espírito Santo. E naquele momento estava um homem chamado Estevão. A história vai dizer que Estevão tinha 17 anos de idade. E naquele momento Estevão, ele é escolhido para ser diaconato. No diaconato ele é escolhido para servir as mesas. Mas o que me chama a atenção, igreja, é como eu te falei, obra de Deus não é plano de carreira. Cargo eclesiástico não é plano de carreira. Meu Deus, cargo eclesiástico não é plano de carreira, meu querido. Então Estevão, ele olha ali, ele recebe o diaconato e começa a servir as mesas. Só que Estevão, ele foi no jeito errado. Por que errado? Porque ele tinha prazer não somente em servir, mas em evangelizar. Estevão não tinha somente o prazer de servir. Olha que coisa boa é servir. Quer ser honrado, sim. Quer ser honrado, obedeça o pastor. Quer ser honrado, obedeça o Senhor, pastor. Quer ser honrado, obedeça. Aí você vai ser. Quer crescer lá fora, cresça aqui dentro primeiro. Estevão, ele estava servindo as mesas, só que o coração dele era evangelizar. O coração dele era trazer para fora aquilo que ele tinha dentro dele. Porque Estevão, ele estava cheio. Estevão, ele não estava vazio. Estevão não estava na carnalidade, não. Ele tinha sabedoria, ele tinha escritura no coração, e ele era cheio do Espírito Santo. Porque ele era cheio. A principal coisa na vida dele é que ele valorizava a exposição de palavra. Hoje não sou jovem. Eu vou falar o que Deus está mandando. Hoje não sou jovem, mas a igreja em geral, não fala essa igreja, fala universalmente, está negligenciando a palavra de Deus. Causa comichões nos ouvidos. Causa comichões nos ouvidos. Aí o diabo está fazendo o quê? Esfriando. Fazendo não crente para ficar na rua, no mundo, mas deixando ele congregar morto espiritualmente dentro da casa. Mas Estevão era diferente, por quê? Porque quando ele foi levado para o sinédrio, a Bíblia vai dizer que Estevão, ele não fala nada a não ser expor as escrituras. Ele traz de Abraão até a ressurreição de Cristo. Estevão, ele amava a exposição das escrituras. Meu querido, está faltando nos altares palavra expositiva. Está faltando nos altares texto por texto. Disciplinar a igreja, doutrinar a igreja, ensinar a igreja.
Porque é muito difícil você ganhar, mas é fácil você perder. O diabo, ele está fazendo isso nos últimos dias. O pastor Anderson, um certo dia eu vi um vídeo dele, não sei se vocês conhecem, todo tatuado, barbudo, daqui de Brasília. Um certo dia ele falou assim num podcast: o diabo, ele está mudando a estratégia. O diabo não está mais fazendo a pessoa se manifestar mediante o altar, não, porque isso é balela, porque isso não traz transformação de vida. Nós podemos até expulsar o espírito mundo daquele que está totalmente atribulado, mas o diabo, ele mudou a estratégia, porque é mais fácil você expulsar o espírito do que você libertar uma alma e segurar ela dentro da casa. Hoje o diabo não está mais manifestando. Para que manifestar? Porque se ele manifestar, nós vemos ele. Se ele manifestar, nós expulsamos ele. Hoje o diabo está idealizando os pensamentos, cauterizando o entendimento, fazendo cegueira espiritual e deixando do povo cego. O diabo está invertendo as coisas. Eu sou novo de convertido, mas eu já vi muita coisa. Eu já vi demônio aqui levantar o carro, virar o lá. Já vi tudo. Querer quebrar a parede. Hoje a gente não vê mais isso. Isso é tela. Isso é apenas consequência daquilo que nós vemos. Mas o diabo, ele está mudando a estratégia. Ele está... Para que manifestar? Eu fico lá fora, eu vou ver você pegar, deixa o fulano entrar lá fora, peguei de novo. Eu fico lá fora, eu não entro na casa, porque estão os filhos de Deus. Espero ele sair lá fora para pegar ele de novo. Porque quando ele sair lá fora, o que foi pegado para ele será totalmente impossível. Então o diabo, ele está mudando as estratégias. Ele está trazendo ideologias. Olha a ideologia de gênero. Homem com homem, mulher com mulher. Ser não binário ou binário. Aonde uma criança agora não pode ter sexo. Não é masculino, não é feminino. Tempo de apostasia, igreja. Mas nós temos que ser cheios do Espírito Santo para receber a apostasia. E Estevão estava cheio, porque a apostasia estava começando já naquela época. Perseguição é apostasia. Prender a palavra de Deus é apostasia. Negar a palavra de Deus é apostasia. Mas Estevão, ele encheu do Espírito Santo, ele não temeu a morte. Mas o que me chama a atenção é que o versículo estou terminando. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles, gritando com grande voz, tamparam os ouvidos, arremetando inimigos contra ele. E expulsando da cidade o apedrejavam. E as testemunhas depusaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Meu querido, é como eu te falei na atmosfera. O ministério não é carreira. O ministério de Estevão foi semelhante ao de Jesus, bem rápido. Foi bem curto. Foi semelhante ao de Jesus. Aí hoje está eu e você pelejando, desistindo de qualquer coisa. Ou se Deus não faz, eu fico emburrado. Ou se Deus não faz, ou se Deus é aquilo. Meu querido, tempo se é perante a Deus. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Aí hoje nós queremos questionar a Deus por quê? Não está acontecendo isso, eu pedi, não está vindo. O ministério de Estevão foi curto, mas foi um ministério que marcou a igreja. Foi um ministério que marcou a igreja. Olha, detalhe, jovem, Estevão foi o único, o primeiro mártir a ser semelhante a Cristo. Por que semelhante a Cristo? Quando Estevão olha para os céus e vê Jesus à direita do Pai, ele fala assim: estou vendo os céus abertos e eu vejo o meu mestre, o meu dono, à direita de Deus Pai. E naquele momento, no último versículo do capítulo 7, ele vai dizer: Senhor, não impute sobre eles este pecado, porque eles não sabem o que faz. Jesus, quando ele estava na cruz do Calvário com seus braços abertos, ele olha para aquele povo que está ao seu redor e, suspirando as ânsias da morte, olha e fala: Pai, perdoa eles também, que eles não sabem o que fazem. Mas a diferença de Estevão para Jesus é que Jesus, ele olha para o Pai e fala assim: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Tetelestai, está consumado. Está consumado. Está consumado. Está consumado.
Está consumado. Está consumado. Esteve a semelhança de Cristo. Ministério curto, mas com prodígio. Ministério curto, mas com verdade. Ministério curto, mas com propósito. Ministério curto, mas com propósito de expansão. Só que existia um jovem chamado Saulo. E Saulo presenciou a morte de Estevão. Agora eu te pergunto, eu e você que somos jovens estamos aqui, quantas vezes nós presenciamos morte aqui? Quantas das vezes nós estamos aqui?